Abra sua Bíblia, meus amados, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 4, 8 e 11. Todos encontraram? Vamos ler. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e não perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até achá-la? Verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? Verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus amados, nessas 3 parábolas de Jesus, ele traz uma mensagem. Ele traz a mensagem do que se havia perdido e foi achado. Esta é a mensagem dessas 3 parábolas. Todos nós sabemos que os evangelhos foram escritos e direcionados a um povo específico em particular, e depois espalhados deliberadamente para todos os povos. Porque quando foram escritos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, naquela época existiam 4 classes representativas do povo, que eram os judeus, os romanos, os gregos e a igreja, que era composta por esses povos. Quando você lê os evangelhos, você começa a entender a que povo ele está se dirigindo. O evangelho de Mateus, nós entendemos que foi dirigido aos judeus. Por quê? Porque já no começo do evangelho começa uma narrativa dizendo: Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e vem trazendo uma listagem da descendência de Abraão. Todo judeu, ao ouvir o nome Abraão, se sentia familiarizado. Todo judeu, aonde ele estivesse, ao ouvir um pregador ler o Evangelho de Mateus e citar os costumes judaicos, e citar o nome de Isaac, Jacó ou Abraão, ele se antenava, ele erguia a sua cabeça: opa, estão falando de mim, do meu povo. Então isso cativava, chamava a atenção. Aí os teólogos entenderam que este evangelho foi direcionado especificamente, ou primeiramente a eles, depois aos demais povos. O evangelho de Marcos, nós entendemos que foi aos romanos, porque até a moeda é citada em romano, que é o denário. Então nós entendemos que foi direcionado a esse povo. E pelo dinamismo do evangelho, ele fala de forma dinâmica, de forma guerreira. E os romanos são assim, até hoje, está no sangue deles, aquele dinamismo, aquela força de guerra, de conquista. Ao eles lerem este evangelho que mostra o dinamismo de Jesus, a ação dinâmica dos discípulos, eles logo se familiarizavam também. É de nós, se refere a nós somos um povo dinâmico, e cativava eles. Por isso se entende que foi direcionado primeiramente a eles. O evangelho de Lucas, nós entendemos que foi direcionado aos gregos, porque todo o evangelho de Lucas, ele é meio filosófico, é meio poético. Inclusive existem expressões ali que é quase que uma poesia. E o povo grego é assim, é um povo filosófico. O povo grego é um povo que gosta de poesia, de cânticos. Ao lerem o livro de Lucas, eles compreendiam e entendiam com mais facilidade. Então os evangelistas escreveram já de forma que cativasse os seus ouvintes, de forma que eles entendessem e compreendessem o evangelho, porque o plano de Deus,
O objetivo de Deus, quando se é pregado a palavra, é um só. Não é para que o pregador apareça, não é para que alguém diga, olha como ele prega bem. Não é para dizer, olha como ele é o melhor orador que existe. Não, irmãos, a pregação do evangelho tem só um propósito: alcançar o perdido, alcançar o pecador. Esse é o objetivo do evangelho. Por isso eles se preocuparam em trazer uma linguagem em que o povo compreendesse, que o povo entendesse. E para você que prega a palavra de Deus, eu venho aqui para te dizer: não se preocupe com sermões impactantes. Eu estou na escala, eu tenho que trazer alguma coisa assim que venha impactar. Não se preocupa com isso, irmão. Pregue o evangelho e Deus vai fazer a obra. Fale a palavra de Deus. Deixa Deus te usar, porque o propósito de Deus não é que eu e você apareça. O propósito de Deus é alcançar o perdido. Você pode levantar a mão e dar glória a Jesus. Esse é o objetivo da pregação. E o evangelho de João foi direcionado a um povo espiritual, a um povo que já conhece Deus. Tanto é que o pecador lê Mateus, Marcos e Lucas e ele se familiariza, porque fala com ele. Já o evangelho de João, o pecador vai ler, não entende nada, porque já começa com uma linguagem extremamente espiritual. Você abre o livro de João, o evangelho de João já começa: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo veio e habitou entre nós. Aí o pecador lê isso: o que é isso? O que é o verbo que habitou entre nós? Ele fica igual aquele homem que estava em cima da carruagem, lendo o profeta Isaías e não entendia nada. Alguém teria que explicar. Então o evangelho de João não foi direcionado especificamente ao mundo, mas foi direcionado à igreja, que já é um povo espiritual. Então entendemos aqui as 4 classes representativas de povo. Agora aparece Jesus trazendo esta trilogia, que é as 3 parábolas, que não podemos separá-la, porque nessa tríade que Jesus organizou aqui nessas parábolas, vem trazendo uma mensagem gradativa, com ou dentro do plano e do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é salvar todo ser humano. O plano de Deus é salvar preto, é salvar branco. O plano de Deus é salvar alemão, é salvar italiano, é salvar japonês. O plano de Deus é salvar rico, é salvar pobre. O plano de Deus é para toda a humanidade. E esta pregação era a que João Batista fazia, dizendo que o evangelho seria pregado a toda a humanidade. E esse evangelho chegou até nós, e ele está aqui essa noite, poderoso para salvar o pecador perdido. Então nessa trilogia que Jesus faz aqui das parábolas, ele começa a falar da ovelha. Ele fala de uma ovelha que havia se perdido. E ele diz: qual então o pastor que, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa as 99 e não vai em busca da ovelha perdida? Aqui começa o plano de Deus se realizar. Aqui começa o projeto de Deus, porque nós entendemos que o evangelho primeiramente foi direcionado aos judeus. O judeu foi privilegiado como primícias de Deus, anunciar a eles a chegada do Messias, anunciar a eles que o plano estava decorrente e que eles tinham a oportunidade de serem salvos. Então veio para eles, e aí Jesus compara aqui esse primeiro processo, essa primeira etapa de propagação, de promulgação, de divulgação da palavra sobre o Messias aos judeus, e direciona eles e compara eles a uma ovelha. Os teólogos então entendem e comparam que esse é Jesus, que deixou no céu as 99, isto é, deixou no céu a glória, deixou no céu o poder, deixou no céu os anjos, querubins, arcanjos e serafins,
e se despiu de sua glória e desceu até aqui embaixo em busca da ovelha perdida. E ele vai diretamente aos judeus. A ovelha, irmãos, nós entendemos que foi aos judeus primeiramente, porque a ovelha se perdeu, mas antes de se perder, ela já tinha uma experiência com o pastor. Ela só não sabia voltar para casa, mas ela tinha experiências com o pastor. Então ela estava perdida porque se entreteu lá com os problemas da vida, se afastou do rebanho, que é uma alusão ao povo de Deus, que se afastou de Deus e foi para o deserto, ou foi para as matas, ou foi para caminhos errantes, como Jesus fala em Mateus 9:36. Quando diz que Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão delas. Por quê? Porque elas andavam como ovelhas desgarradas, ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus compara aqui a ovelha perdida, que estava lá, mas teve uma experiência com Deus. O povo judeu foi assim. Eles estavam perdidos quando Jesus veio, mas esse povo tinha tido grandes experiências com Deus. Desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde o Egito, os milagres que Deus fez, abrir o mar vermelho, fazer brotar água da rocha, cair maná do céu para alimentá-los. Esse é o Deus que eles conheciam. No entanto, eles já estavam perdidos. Aí o que Deus faz? Desce na terra para encontrar a ovelha perdida. Aleluia. E aí foi direcionada a eles a primícia, o início. Mas a Bíblia diz que eles rejeitaram. Veio para o judeu, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E como eles rejeitaram, então nós fomos atingidos. Porque eu e você que aqui estamos não somos da linhagem judaica. Talvez alguém aqui seja, mas a maioria não é. Então nós pertencemos a um povo separado, pertencemos aos gentios. E é isso que Jesus separa nessa trilogia das parábolas. Ele separa as etapas e mostra cada povo no seu lugar. Embora nós sabemos que houve judeus que aceitaram a palavra, houve judeu que se converteu, havia judeus que aguardavam a redenção, mas era um número pequeno, concernente a toda a nação. E como a nação inteira, ou quase toda a nação, rejeitou o Messias, a salvação foi estendida a nós. Quando você lê lá em Romanos, você lê também em Hebreus, mas você lê ali que a queda de Israel, ou disse Paulo, se a queda de Israel trouxe salvação ao mundo, imagina como não será Israel na sua totalidade. Então, se a queda dele restaurou as nações da terra, é porque Deus tem um grande projeto com todas as nações da terra. Aí vem Jesus e continua dizendo, ou qual a mulher que não perde uma dracma, ela não abre as janelas, não abre as portas da casa, não pega uma vassoura e começa a varrer a casa até encontrar a dracma perdida. Aqui Jesus continua explicando a parábola. Ele continua dizendo e comparando primeiro os judeus e as almas à ovelha. Aqui agora ele compara as almas a uma moeda. A moeda é diferente da ovelha, porque a ovelha tem sentimentos, a ovelha tem vida, mas a moeda é um objeto inanimado. A moeda não tem sentimentos, ela não teve experiências com o proprietário, mas estava perdida. E quando Jesus começa a narrar, ele está explicando aqui a sequência do projeto, a sequência do plano, que não só ovelhas, não só judeus seriam salvos, mas um povo que não havia conhecido Deus, um povo que não tinha sentimentos, um povo que não tinha planos de voltar,
Um povo inerte seria alcançado com a pregação do Evangelho. Aqui Jesus está falando de nós. Ele está falando dos gentios. Nós que não pertencíamos, mas agora pertencemos. Agora estamos na presença de Deus. Porque Jesus completa as parábolas dizendo que há salvação para todo aquele que crer no seu nome. Agora, meus irmãos, a parábola da dracma perdida, Jesus faz uma comparação aqui, e explicando a eles, porque havia um costume naquela época, das noivas que se ataviarem para o casamento, e havia um apetrecho que era colocado na noiva, porque antes do casamento ela ganhava um tal de dote, e eles davam, principalmente o noivo, ou o pai do noivo, fazia uma doação para a noiva. Ele dava para ela 10 dracmas, seriam 10 moedas, de muito valor para elas, porque naquela época as mulheres não ganhavam muito dinheiro, algumas não ganhavam nada. Quem ganhava eram os seus maridos, eram os maridos que administravam as finanças. Então, hoje as mulheres já conquistaram um espaço, que trabalham, ganham seu salário, mas naquela época, irmãos, era difícil para elas. Aí então o noivo dava um dote, 10 moedas, e ela pegava e fazia um colar com essas 10 moedas, e colocava na sua cabeça no dia do encontro com o noivo. Então era essencial, era primordial, ela não podia perder nenhuma delas, porque aquelas moedas simbolizavam a prosperidade do casamento, aquelas moedas simbolizavam a pureza da noiva. Se não tivesse 10, o casamento seria frustrado. Era o costume, e Jesus conhecia esse costume. Então, se alguma delas perdesse uma dessas moedas, ela ficava desesperada e saía correndo, abria janelas, abria as portas para clarear a casa e começava a varrer de cima embaixo até achar essa moeda. Porque o número 10 na simbologia e na numerologia bíblica quer dizer completo, uma obra completa. E a noiva tinha que estar com essas moedas. Aí Jesus vem e compara, vendo o valor que esta mulher estava dando à moeda, que ela não poderia aparecer no casamento com 9, tinha que ser 10. E a preocupação desta mulher fez com que Jesus refletisse e trouxesse uma explicação e uma palavra, dizendo e explicando o valor que Deus dá para uma alma perdida. Para alguém, a alma perdida ou o pecador pode não ter valor nenhum, mas para Deus tem muito valor. Tem pessoas que no culto, ao ver uma pessoa aceitar Jesus, já não se alegra mais. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. O dia que você aceitou Jesus como Salvador da tua alma, foi feita uma festa no céu. Eu não sei qual foi o dia, quantos anos fazem, mas Deus comemorou. Os anjos comemoraram, Deus comemorava, os anjos cantavam, Deus se alegrava, porque você foi achado, você foi encontrado. Alguns aqui foram encontrados atrás de uma máquina de uma fábrica, alguns aqui foram encontrados dentro de um salão de baile, alguns foram encontrados em um cubículo colocando droga nas veias, alguém aqui foi encontrado fazendo um assalto lá na esquina. Mas o certo é que um dia Deus te encontrou, Deus te achou e disse: achei a dracma perdida. A dracma foi achada. Agora pode haver festa, agora pode haver comemoração, porque a dracma foi achada. Oh, glória a Deus. E quando a dracma é achada, ela está perdida lá no canto da casa. E com o tempo ela vai perdendo o brilho. É assim, a pessoa se afasta de Deus, é perdida, fica no canto deste mundo.
Aí vem o pó, vem a poeira. Alguém até pisa por cima porque não está enxergando. A moeda caída, a dracma caída é pisoteada pelos homens. Mas Deus está no céu observando. E Ele sabe aonde está essa dracma perdida. Agora, meus amados, esse trabalho de achar a dracma perdida não é só de Deus. Veja que a ovelha perdida foi um trabalho de Deus. Foi Jesus o próprio que desceu aqui. Na dracma perdida, Jesus diz qual a mulher. Aqui Ele está se referindo ao trabalho da igreja. Então o trabalho da igreja é ir em busca da dracma perdida. É esse trabalho que estamos fazendo na rede mundial de oração. É esse trabalho que estamos fazendo, ou foi feito na segunda cruzada de evangelismo na praça. É este trabalho que a capelania faz com os presidiários. É esse trabalho que o irmão Marcunas faz ali na praça todas as quartas-feiras. É esse trabalho que a igreja faz aqui todos os dias às 3 horas da tarde, que há um culto para os pecadores. Esse é o trabalho da União Feminina, quando sai com jornais no meio da rua, sabe, é a igreja varrendo a casa para achar a dracma perdida. Não pare de varrer a casa, não pare de evangelizar, irmão. Ela está perdida, mas vai ser achada. Ela está no pó, mas vai ser achada. A dracma pode estar sem brilho, mas vai ser achada. Ela vai ser encontrada. E quando essa dracma é encontrada, o que a mulher faz? Junto com o Espírito Santo, começa a polir aquela moeda. Ô moeda, você estava suja, hein? Ô moeda, você estava empoeirada. Moeda, você estava esquecida. Mas vem cá, eu tenho algo para ti. E começa a preparar a moeda com a preparação do Evangelho da paz. A igreja começa a disciplinar essa pessoa pela palavra de Deus. A igreja começa a orientar esta pessoa com a pregação do Evangelho, e com as doutrinas bíblicas, e com as explicações doutrinárias. E a pessoa vai começando a ter brilho. Aquela moeda que era opaca, aquela moeda sem brilho, aos pouquinhos ela começa a retornar o brilho nela. Começa a brilhar de novo, começa a brilhar de novo. E eu estou vendo esse brilho aqui essa noite. A palavra de Deus, irmã Karina, está brilhando no rosto da face da igreja. Você era uma dracma perdida, hoje você está brilhando. Mas quem sabe tem alguém que ainda não foi achado. Quem sabe você veio nesse culto desprezado, abandonado, sofrendo, dizendo: não tem jeito para mim, o meu jeito é ficar no pó, o meu jeito é ficar na lama. Não, meu irmão, o teu lugar não é no pó, o teu lugar não é na lama, o teu lugar é aqui, glorificando ao nome de Jesus. O teu lugar é aqui junto com esses obreiros. O teu lugar é aqui junto com essas irmãs da União Feminina. O teu lugar é aqui junto com os músicos louvando a Deus. E quem sabe o teu lugar não seja aqui em cima para pregar a palavra. Deus está te olhando essa noite. Levante a mão para o céu para adorá-lo. Ele está olhando e visualizando a tua vida, observando a sua vida. Quem sabe você está perdido, mas hoje Deus te achou. Você pode glorificar a Jesus. E aí Jesus continua nesta trilogia de parábolas, explicando o processo de salvação. Agora entenda, irmão, que tanto para judeu, ovelha, quanto para gentil, dracma, se desviar, se afastar, também tem solução. Porque na sequência da parábola, Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Aqui agora Jesus entra na fase daquele que conheceu o amor de Deus, aceitou o processo, aceitou o caminho e acabou se desviando. E acabou se afastando, acabou indo para o mundo.
E aí Jesus completa essas 3 parábolas, trazendo a solução até para o desviado, até para aquele que está longe. E alguém aponta e diz: coitado, esse aí está no pecado. Coitado, esse aí está na miséria. Meu irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia. Há esperança para você que ainda está aí com fôlego de vida. Você pode estar afastado, desviado, longe de Deus, mas Deus te espera de braços abertos. Deus te espera de braços abertos. Agora entenda uma coisa: a ovelha perdida, Jesus foi atrás. A dracma, a igreja foi atrás. Mas o desviado, a Bíblia não manda ir atrás. O desviado tem que cair em si. É ele que tem que voltar. É ele que tem que voltar. Não que você não possa visitar um desviado, não que você não possa dar um telefonema, não que você não possa mandar um WhatsApp para ele, convidando para os cultos. Continue fazendo isso. Mas é ele que tem que cair em si. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo foi, estava longe de Deus, ninguém foi atrás dele. Ele que caiu em si disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque o desviado, irmãos, facilitar, ele prega para ti. Quantos desviados, pastor Hildo, eu já não fui tentar pregar para ele, dizer: irmão, ele começa a pregar para a gente, irmão. Ele começa a querer saber mais do que a gente. Ah, porque eu conheço. E bêbado, pior ainda. Bêbado, desviado. Até profetizar, profetiza para ti. Não é você que tem que ir atrás, é ele que tem que cair em si. É ele que está na miséria. A Bíblia diz que o filho pródigo, aquelas alfarrobas ali dos porcos, viu a sua miséria, lembrou-se do seu pai, lembrou-se dos funcionários do seu pai. E aí ele disse: na casa do meu pai tem comida em abundância, tem comida de sobra, e eu aqui padecendo de fome. Levante a mão para adorar e glorificar a Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, irmão Enéas. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Dá um brado de vitória aí, igreja. Oh, glória a Deus. Eu sei que esta palavra está alcançando algum coração. E se alcançar apenas um, não tem importância, este um foi achado. Aleluia. Às vezes o culto termina e alguém vai para casa e diz: hoje Deus não falou comigo. Não se preocupe, irmão, com alguém Deus falou. Com alguém Deus falou, e Ele está falando aqui nessa noite. E o pródigo estava lá, pastor Sandro. Aí ele então cai em si, lembra de tudo e tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. Para você que é pródigo e está aqui essa noite, tome uma atitude. Vai depender de você. Tome uma decisão hoje, por Deus e por sua vida. Aonde você vive tem miséria, aonde você vive tem pecado, mas na casa do Pai tem pão em abundância. Na casa de Deus tem fartura. Tem fartura de pão, tem fartura, tem abundância na casa do Pai. E Ele está aqui de braços abertos te esperando. Oh, aleluia. O pródigo se levanta: irei ter com meu pai. E lá vem ele, esfarrapado, maltrapilho, tinha perdido tudo, voltava só com a pele do corpo, e ainda assim suja com a lama dos porcos. Suja pelo pecado, suja pela condição que se encontrava, suja pela forma que estava vivendo. Mas lá vem ele, e o pai aqui de braços abertos, olhando no horizonte. Lá vem o meu filho, lá vem vindo ele, aleluia. O pai conhece o filho quando ele volta. O pai conhece o filho até pelo jeito de andar. Não é assim, você que tem seus filhos? O filho pode estar no meio de 10 meninos lá do colégio vindo para casa. Você olha de longe e diz: aquele lá é meu filho. Só pelo jeito dele andar,
Você já conhece a filha só no jeito de andar, não é isso, não, Gerson? Conhece uma por uma, tem 5, mas ele conhece uma por uma. Essa aqui é a fulana, essa é a outra, essa é a outra, essa é a outra. O pai conhece. E lá vem o filho pródigo. Quem sabe, irmão, eu estou conjecturando aqui. Quem sabe de longe ele olhava e dizia: mas não é o mesmo que saiu daqui. Quando ele saiu daqui a roupa era nova. Quando ele saiu daqui ele tinha sandálias nos pés, ele tinha um anel no seu dedo. Quando ele saiu daqui ele estava bem penteado, bem arrumado, perfumado. Mas eu vejo um andarilho vindo de volta. Eu vejo um mendigo voltando. Mas é o meu filho, o jeito de andar é ele. E foi se aproximando. Quando ele reconheceu, irmão, a Bíblia diz que ele vai de encontro ao filho. Ele vai de encontro ao filho, abraça o seu filho e diz: bem-vindo, meu filho. Ele beija a irmã Rose, ele beija o seu filho, mostrando todo o carinho. Volta, meu filho, eu te amo e tenho bênçãos para a tua vida. Aleluia, vamos ficar de pé. Levante a mão para adorar, levante a mão para glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Meu filho, vem cá, eu vou te dar umas alparcas novas, sandálias novas. Trocou a roupa, deu uma roupa nova, põe o anel no seu dedo. E aí houve uma festa, houve uma comemoração. Meu irmão, tanto na parábola da ovelha, da dracma e do pródigo, no encerramento de cada uma delas, Jesus diz ali: houve uma festa no céu. Ou ele diz: houve alegria. Por quê? Porque estava perdido e foi achado. Aí na parábola do pródigo a mesma coisa. Porque vem alguém e reclama: ah, mas por que fazer essa festa? Por que essa alegria toda? É o teu irmão. O teu irmão que estava perdido e foi achado. É, mas para mim nunca ninguém fez uma festa, e agora vamos fazer festa para esse aí que desperdiçou tudo. E traz ele, vem para cá, vai fazer a festa. E o outro reclamava. Aí aquela festança, aquela comemoração, meu irmão. Por quê? Porque estava perdido. Aí perguntaram para o pai: pai, por que isso? Ah, este meu filho, disse ele, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Esta é a alegria do pai. A União Feminina vai ajudar o grupo a cantar. 100 ovelhas aí. E aonde tiver uma alma perdida, venha para frente. Hoje o apelo é para quem quer aceitar Jesus. Olha aí, já vem um correndo aqui. Te joga aos pés de Jesus. Te joga aos pés de Jesus. O Pai te espera de braços abertos. Hoje o culto é mais para pecador do que para salvo, mas você pode dar glória a Deus aí. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Canta, Karine. Oh, aleluia, o coral nos ajuda. Aleluia. Eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto o poder, eu sinto a presença de Deus. Recebe glória, recebe glória, recebe poder. União Feminina, recebe poder, recebe poder. Oh, aleluia. Tem mais alguém aí, pode vir. Eram 100 ovelhas juntas ou aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém uma tarde, agora eu quero te convidar. Venha ajudar essas ovelhinhas aqui, venha. Venha ajudar eles aqui, venha orar junto com eles. Triste chorou. Venha, venha. As 99 deixou no aprisco. Deixou no aprisco. E pelas montanhas a buscar. Olha as lágrimas aqui, irmão. A dracma estava perdida, foi achada. O pródigo foi encontrado. De frio. A salvação aqui é curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas
perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas vai recebendo glória, vai recebendo glória. Recebe poder de Deus, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Aleluia. Agora eu quero chamar aqui aquela que foi chamada por Jesus na parábola de a mulher que varria a casa. A igreja, você que quer ser um ganhador de alma, vem aqui. Jesus quer te dar graça hoje. Venha. Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a tua voz, e você será um ganhador de alma. Venha receber. Deus está chamando, Deus está chamando. Pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. Em nome de Jesus, continue recebendo. Deus está te ungindo, Deus está te capacitando, Deus está te levantando na terra. Eram 100 ovelhas, eram 100 ovelhas.